Campanha Fevereiro Laranja. O foco é chamar a atenção da sociedade em relação à leucemia, que atinge cerca de 10 mil brasileiros por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Patriota Júnior está voltando ao vivo. Então, Patriota, o que é que a gente deve ficar atento quando o assunto for a leucemia? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, agora para falar de saúde, né? A leucemia é uma doença, né, que afeta a medula óssea, justamente onde o sangue é produzido, né? Um tipo de câncer que pode afetar desde crianças até pessoas mais experientes, né? Não tem idade e vai variar realmente o tipo da leucemia. A gente vai conversar sobre esse assunto agora por Pedro Paulo, que é hematologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Quais são as principais causas da leucemia? Tem uma causa específica? Bom dia. Na imensa maioria das vezes, a leucemia não tem uma causa definida. Existem alguns pacientes que podem ter um fator predisponente, por exemplo, terem feito quimioterapia previamente para outras doenças, terem feito tratamento de radioterapia para outras doenças. Então, ter exposição a produtos tóxicos, tipo combustíveis, solventes, agrotóxicos, mas esses perfazem a minoria dos casos de leucemia. A maioria dos casos de leucemia são espontâneos, eles não têm uma causa definida. Existem vários tipos, né? Quais são os principais? A gente divide as leucemias da seguinte forma. Existem 4 grupos principais, né? As leucemias agudas e crônicas. Então, e cada uma dessas aguda, ela tem a linfóide aguda e a mieloide aguda. E a crônica tem a linfóide aguda, a linfóide crônica e a mieloide crônica. Elas têm comportamentos e tratamentos completamente diferentes entre si. O doutor, é uma doença que afeta, como eu disse no início, desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas, né? Como é que funciona o tratamento? É específico para cada um, né? Como o senhor trouxe aqui já, né? Isso. As crianças, a forma mais comum de apresentação são as leucemias agudas, principalmente as linfóides agudas, e o tratamento é basicamente quimioterápico, né? Então, o paciente ele precisa se submeter a um tratamento quimioterápico venoso em regime de internamento, aquele tratamento mais intenso, cai o cabelo, tudo, né? Isso é nas crianças. Nos adultos, essa frequência ela não é predominantemente das agudas. Os adultos eles têm mais leucemias crônicas. E aí o tratamento das leucemias crônicas muitas vezes é feito com medicação oral, comprimido, e alguns que têm também leucemias agudas nos adultos precisam, assim como as crianças, fazer tratamento em regime de internamento com quimioterapia de alta dose venosa. Em quais casos é necessário o transplante? E hoje, para você achar um doador compatível, é fácil, é mais complicado? Como funciona? O transplante é feito quando a gente vai começar a tratar o paciente, a gente faz a estratificação de risco, né? Com alguns marcadores genéticos, e aí a gente vai entender se ele tem um risco maior daquela doença voltar, e aí então será candidato a transplante, ou se ele tem um risco menor e será menos candidato a transplante. E, assim, a gente vai levar em consideração também a saúde, né? Às vezes os pacientes muito idosos não têm condições mais clínicas de transplantar. Dependendo da doença, as leucemias crônicas, normalmente a gente não transplanta. Normalmente são as leucemias agudas, em que a gente é necessário transplante, e aquelas que têm um maior risco. Inclusive, as pessoas podem doar para um banco de sangue do Hemop, né, doutor? Por conta dessa dificuldade para achar doadores compatíveis, né? Pode ajudar a salvar outra vida. Né? Isso. A doação no Hemop, né, ela pode ser feita tanto para doar sangue, né, o sangue normal, que a gente faz as campanhas e tudo, né, como também para ser candidato a doador de medula óssea. Caso a pessoa deseje ser um candidato a doador de medula óssea, ela se dirige ao Hemop, no caso aqui em Caruaru, ao Hemop Caruaru, vai passar numa entrevista com um assistente social, ela vai explicar alguns detalhes a respeito do transplante e ela vai simplesmente coletar uma amostra de sangue, uma amostra de sangue periférico, e essa amostra vai ser cadastrada, vai ser feito um estudo genético e vai ser cadastrado. Lá, com esse cadastramento,
ela vai ficar disponível num banco e quando algum doador precisar, ele vai ser checado esse banco e checar a compatibilidade. Ô doutor, a leucemia é uma doença que ela apresenta sinais, sintomas ou em um primeiro momento é silenciosa? A leucemia aguda ela é uma doença extremamente agressiva, né, com alta taxa de mortalidade e que às vezes o paciente ele vai apresentar vários sintomas, normalmente manchas difusas pelo corpo, sangramento, febre, dificuldade de cicatrização. Então, mas isso tudo de instalação muito rápida. Ele começa, de uma semana para outra, normalmente em 2 semanas, ele começa a ter esses sintomas, principalmente muitas manchas pelo corpo e sangramento. Isso é uma coisa bem comum. E aí o importante é a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce. Às vezes ela tem um comportamento tão agressivo que às vezes os pacientes até falecem antes mesmo de conseguir dar o diagnóstico, devido à intensidade e à gravidade da doença. Tem como prevenir ou não? A prevenção, como eu falei, existem alguns casos que podem ter alguma relação com doenças prévias, por exemplo, paciente de quimioterapia, radioterapia, exposição a agrotóxico. Então, se ele puder ter formas de evitar essas situações em que ele vai se expor a isso, é uma forma de prevenção. Mas não existe, como a maioria dos casos ela não tem uma causa definida, não existe uma forma eficaz de prevenção. Quem tem casos na família precisa estar ainda mais atento, doutor? Tem alguma condição genética envolvida? Na maioria das vezes não, elas são casos esporádicos que acontecem na família, né? Então, não necessariamente, isso muitas vezes causa uma comoção muito grande na família, né? Às vezes um paciente descobre que tem leucemia, todos os outros irmãos, filhos, netos querem fazer teste para ver se realmente tem alguma coisa, mas isso não necessariamente tem uma relação de parentesco entre as pessoas que ficaram doentes. Importante, né? Realizar os exames de rotina porque detectando de forma precoce o problema, as chances de cura são bem maiores, né? Exato, Na suspeita, né? Na suspeita, como eu falei, os sintomas às vezes eles são um pouco vagos, né? Mas na suspeita de alguma dessas coisas que eu falei, é importante no mínimo fazer um hemograma, que seria o exame inicial para a gente ter uma ideia disso. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Pedro Paulo, hematologista, conversando com a gente sobre o Fevereiro Laranja, né, mês de conscientização e combate à leucemia. Renata. Obrigada, patriota. 9h19.